Informação também importante, furo do Bruno Andrade, hoje no nosso blog Mercado da Bola, a respeito da situação do Lucas Veríssimo, ex-jogador do Santos, zagueiro de seleção brasileira, estava ali no radar para a Copa do Mundo, acabou tendo a lesão na reta final, não conseguiu estar recuperado 100% a tempo, então, mas estava na briga no final ali para as últimas vagas da seleção brasileira para a Copa do Mundo no Catar. E o Lucas Veríssimo foi colocado na lista de empréstimos do Benfica, é isso, Andrade? Sim, especialmente o Lucas Veríssimo, não por uma questão de qualidade técnica, porque continua sendo indiscutível. Antes de o Lucas se lesionar, ele vinha sendo o principal jogador do Benfica, participava nas listas do Tite, teria ido para a Copa do Mundo se não tivesse lesionado. A grande questão é que passou por uma cirurgia delicada no joelho direito, ficou quase mesmo um ano sem jogar, foram basicamente 11 meses e alguns dias, e desde que voltou, não voltou ainda a 100%. E nem diria tanto só numa questão física, numa questão mental também. É muito difícil para o jogador voltar a jogar em alto nível, ter a segurança psicológica de colocar o pé mais forte, de correr, de tentar uma dividida depois de um longo período de paragem, assim como foi o do Lucas Veríssimo. E nesse meio tempo, ou nesse longo tempo, um ano parado, ele primeiro perdeu lugar para o Morato, em São Paulo, que depois se tornou titular ao lado do Otamendi, o argentino que foi campeão do mundo agora com a seleção argentina no Catar. Depois o Morato também se lesionou e abriu espaço para o Antônio Silva, um português de 18 anos, que logo depois também foi convocado para Portugal para jogar a Copa do Mundo no Catar. Então hoje o Benfica tem 6 zagueiros, ou centrais, como falamos aqui. 2 deles são importantes e titulares, Otamendi e o argentino Otamendi e o português Antônio Silva. O Morato voltou de lesão e hoje é o reserva imediato, é o terceiro zagueiro. O Lucas Veríssimo passou a ser o 4º zagueiro. Então o Benfica olha para isso do tipo, como é que pode um jogador tão importante assim ser desvalorizado como 4ª opção, como 2ª opção no banco de reservas? O Veríssimo praticamente não vai jogar até o fim da temporada. Faz mais sentido emprestá-lo, por 2 motivos: para não desvalorizar o produto, não desvalorizar o jogador, e para que ele ganhe confiança novamente. Quanto mais minutos tiver, talvez num cenário mais favorável, por exemplo, o futebol brasileiro, que ele conhece tão bem e foi muito importante para o Santos antes de ser negociado com o Benfica. Então, o Benfica se vê obrigado, entre aspas, a negociar um zagueiro, porque tem 6 à disposição. Há ainda, por exemplo, também o Brooks, o norte-americano, enfim, são várias as opções nesse momento para o Benfica. Olham para o Lucas Veríssimo como mais fácil de poder negociar porque tem histórico, tem status, e o próprio Lucas Veríssimo precisa de minutos. E a outra opção, porque também não foi aproveitado ainda, não gerou confiança e conquistou o treinador alemão Roger Schmidt, é o João Vitor, ex-Corinthians, foi contratado por quase 10 milhões de euros, 9,5, só fez 3 jogos até o momento, e todos eles foram por competições secundárias, Taça da Liga e Taça de Portugal. Nunca jogou na Liga dos Campeões, nunca jogou também na Liga Nacional aqui no Campeonato Português. Então o Benfica quer dar rodagem para um dos dois, quer emprestar um dos dois, especialmente o Lucas Veríssimo. É mais fácil e justifica-se melhor, não só para o jogador, mas para o mercado, o empréstimo do Lucas Veríssimo, ou por 6 ou por 12 meses, se no caso for o futebol do Brasil. E a gente vendo aqui a tua coluna, o Andrade, no nosso blog Mercado da Bola, você falando sobre o investimento que foi feito quando ele saiu do Santos, 6,5 milhões de euros, e o contrato que ele tem é longo, né, até junho de 2026. Diante desse panorama que você traça para a gente, desse teu furo de reportagem, da possibilidade dele ser emprestado, você diria que é uma possibilidade maior dele permanecer no mercado europeu ou voltar para o Brasil é uma opção que é viável? Eu vejo mais viável o Brasil, por incrível que pareça, porque, primeiro, o Benfica quer emprestar o Lucas onde ele vai jogar com certeza. E se você empresta, por exemplo, o Lucas para a Inglaterra, para a Espanha, qual é o risco do Lucas chegar e ser reserva? Porque o Lucas não tem o mesmo status na Inglaterra que tem o Brasil. Seja por empréstimo, por exemplo, para o Santos, São Paulo, Vasco, enfim, grandes clubes do futebol brasileiro, o Lucas chega como zagueiro de seleção e que deu certo no Santos e deu certo no Benfica. Então é mais fácil para o Lucas chegar e ser preponderante de imediato no Brasil. E o Benfica ganha com isso porque vai valorizar o jogador. E até mesmo para... Aí é o segundo ponto, no caso agora, que é a confiança do jogador. Voltar para sua terra natal, onde a sua família é feliz e foi feliz, por exemplo. Então tudo isso joga a favor do Brasil, até porque questões de valores, sinceramente, não vejo que o Benfica vai cobrar uma taxa de empréstimo. Não acho que o Benfica vai exigir que o clube brasileiro pague de forma integral o salário do Lucas Veríssimo. Então o Benfica vai facilitar muito essa negociação. E acredito, o próprio Lucas Veríssimo deve enxergar assim.
mais vale eu talvez, sabendo que não vai ser aproveitado no Benfica, porque não vai, e não é por demérito do Lucas, é porque os outros estão melhores, aproveitaram mais as oportunidades, é mais fácil para o Lucas, e acho que ele vai enxergar assim, porque além de bom jogador, também tem uma cabeça boa, de que se calhar, talvez, voltar ao Brasil por 6 ou 12 meses seja importante. Claro, num clube grande, num clube que brigue por títulos e que dê espaço a isso, e no Brasil hoje há grandes projetos, há grandes clubes que seguramente precisam de um zagueiro com potencial à qualidade do Lucas.